Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Suspeitos de assaltos, morto e ferido a bala durante confronto com a polícia no bairro do Engenho Velho. Desconhecidos matam 2 e ferem outro a bala no bairro do Vasco da Gama. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 29 de outubro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 11 assassinatos. 3 dos crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.640 assassinatos, sendo 1.487 no interior e 1.153 no Grande Recife. A polícia investiga a morte do mototaxista Agnaldo Oliveira da Silva, de 45 anos. Ele foi assassinado a bala na rua Cantor Jackson, no Pandeiro, na subida da ladeira na comunidade dos Milagres, no Ibura, tendo sido ainda levado para a Policlínica Arnaldo Marques. Carlos Arturo Cavalcante Pereira, de 28 anos de idade, residente na rua Maria Augusta de Souza, no bairro de Campo Grande. Ele também foi assassinado e o caso segue sendo investigado pela polícia. Ele estava assistindo um jogo em um campo de futebol na pista local no bairro de Santo Amaro, quando 3 elementos em um carro branco não identificado cometeram crime. E a polícia também segue investigando a morte de Clebson Souza de Carvalho, um jovem que tinha 20 anos, morava na Avenida Sena da Mantiqueira, na Coab, no Recife. Foi baleado pertinho da residência e levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA da Lagoa Encantada, mas já chegou sem vida. A informação é de que ele seria usuário de crack e cometia pequenos furtos justamente para manter o vício. Um ônibus da empresa Borborema foi assaltado na Avenida Recife, no bairro da Estância. Um só suspeito, armado com a faca peixeira, botou no pescoço do motorista, ameaçou ele e levou o dinheiro da renda do carro. Francisco José de Souza Borges, com 33 anos de idade, residente na Rua 2, na Vila do Meio, em Petrolina. Ele sofreu um atentado à bala na Vila Velha, lá em Petrolina. 2 marginais, uma motocicleta, tentaram assaltá-lo e aí chegaram a atirar, mas não acertaram o rapaz, Francisco José de Souza Borges, e a ocorrência foi registrada na delegacia local. Mateus dos Anjos Silva, um jovem com 24 anos de idade, residente na primeira travessa do Triunfo, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi assassinado a bala pertinho da residência dele, no loteamento Alto do Sol, lá no Cabo. Um elemento desconhecido cometeu o crime. De acordo com informações, Mateus dos Anjos Silva, ele seria usuário de crack. Policiais militares ainda o socorreram para a Policlínica Jamaciri Medeiros, lá mesmo no Cabo, mas ele já chegou sem vida. O corpo do jovem Mateus dos Anjos Silva foi removido lá da Jamaciri Medeiros para o Instituto de Medicina Legal. O camelô David Humberto Coimbra da Silva, de 36 anos de idade, residente na rua Manuel de Luna, em Passarinho, Olinda. Ele foi baleado pertinho do Bradesco, na Rua da Saudade, na Boa Vista, baleado e morreu. De acordo com informações, ele trabalhava vendendo acessórios na Rua 7 de Setembro. A autoria e a motivação do assassinato ainda estão sendo investigados pela polícia. O corpo do camelô David Humberto Coimbra da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPB. Olha, minha gente, o sargento PM Filho, conhecido Bagagem da Estância, está com o pai dele internado. O senhor João Gomes da Silva encontra-se internado no Hospital Nossa Senhora Aparecida, está precisando de sangue, qualquer tipo. Se você puder ajudar o pai do nosso amigo Sargento PM Filho Bagagem, o senhor João Gomes da Silva, que está internado no Hospital Nossa Senhora Aparecida, comparecer até o IN, que fica na Boa Vista, e fazer a doação. Nós e o Sargento Filho Bagagem agradecemos a sua ajuda.
Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi encontrado morto, assassinado, e ainda teve o corpo carbonizado com pneus. Pneus de automóveis. Isso aconteceu no Engenho Camaçari, zona rural de São Lourenço da Mata. O corpo do desconhecido carbonizado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando o caso. A polícia também está investigando a morte de Everton John dos Santos, de 31 anos. Ele foi morto a golpes de faca durante uma briga em um jogo de futebol na Avenida Padre José França, que fica em Alagoinha, no interior do estado. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local, mas morreu dentro da ambulância. A polícia também segue investigando a morte do idoso aposentado Jurandir Miguel da Silva, de 65 anos de idade, que foi assassinado com golpes de faca peixeira e teve o corpo jogado em uma cisterna na rua Belarmino Teixeira, na Casa dos Fundos, em Capoeiras, no agreste do estado. A mãe da vítima conseguiu ajudar a polícia a identificar e prender os criminosos: José Leonardo dos Santos, José Romildo do Nascimento Silva e um adolescente de 17 anos de idade. A polícia investiga a morte de José Joaldo Rodrigues da Silva, que tinha 25 anos de idade. Ele foi encontrado morto a bala e já em estado de decomposição na fazenda São Paulo, em Uricuri, no interior do estado. Suspeitos do crime: José Mauro Coelho Batista e Micaele Neves Silva. Rivaldo José da Silva Barros, um rapaz de 28 anos de idade, residente na rua Portugal, no loteamento Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Palmarelo, em Paulista. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na noite de antes de ontem, na rua Bandeira do Sul, loteamento Nossa Senhora da Conceição, lá em Palmarelo, bem pertinho da igreja de Nossa Senhora do Ó. Segundo informações, Rivaldo José da Silva Barros, ele estava em casa e saiu dizendo à esposa que iria resolver algum problema. E aí acabou sendo assassinado e a polícia está investigando o caso. Braulio José Penha de Lima, de 21 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira no bairro Oscazão, em Santa Cruz do Capibaribe, pela companheira dele, Renata Delma da Silva. A vítima foi levada para o hospital local e depois removida para o hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Michel Cosme de Oliveira, de 31 anos, residente no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a facadas na rua Emiliano Ribeiro, no bairro de Piedade, por elemento desconhecido. Com ferimento no pescoço, o rapaz foi levado para o Hospital Novo de Prazeres e depois removido para o Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O agente penitenciário Aloísio Severino da Silva, de 47 anos de idade, permanece internado no hospital em Jaboatão dos Guararapes. Aloísio, ele que mora na Rua do Livramento, em Jaboatão, estava durante o banho de sol lá na Funase do Cabo de Santo Agostinho, estava trabalhando lá. De repente, 2 sócios educativos agrediram ele com golpes de suncho. Os menores infratores foram encaminhados à delegacia. Estão sintonizados com a gente aqui na Radional, no bairro do Pina, Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. Tadeu, taxista, a esposa Vânia, estão em Ouro Preto, Olinda. Everton do Uber também está ligado com a gente. Heron é fiscal de ônibus da empresa Globo, no edifício Igaraçu, no início da Dantas Barreto. Estão lá os funcionários de Moreira Modas, bem pertinho lá do edifício. Estão Zé do Óculos, Boca de Alco, e também Heriberto do Ouro. Heriberto lá com o Caldinho Boteco do Beto. Paulo Dias e a turma do restaurante Mercearia da Gláubia, na rua Estados Unidos, em Pau Amarelo Paulista. Felipe do Veneza Alter Parque também está ligado com a gente, lá em Maria Farinha. João da Oficina Autoelétrica, pertinho do Forte de Pau Amarelo, em Abreu Lima, Donadora, e os filhos Neemias e o meu xará Eliel. Marcos Bola, e os filhos dele, Marquinhos e Bruno, da Costela dos Lanches, na rua Frei Cassimbira, em Santo Amaro, vizinho de Juninho da Água Mineral. O motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Lima Pereira estão no bairro da Mangueira. Em Santo Amaro, MC Guela e também Vanvan. E em Olinda,
Saulo Holanda ligados com a gente. Lutero é corretor e locador de automóveis lá no Engenho Maranguape, em Paulista. E a rapaziada nos mercados públicos em Casa Amarela, Tufão do Caranguejo. Tufão do Caranguejo, isso mesmo. E no mercado público em Camaragibe estão lá Paulo do Miúdo, Paulo do Queijo, Cecinha da Carne, Sandro do Miúdo, a esposa Lega e o filho Alexandre e o ajudante Jean. No mercado público, Nova Descoberta, Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos professor Neferson e Nádia, da loja Bem Sensual. Um homem com cerca de 40 anos de idade, aproximadamente 40 anos, sem nenhuma identificação, ele foi brutalmente espancado antes de ontem na Avenida Professor João Medeiros, em Boa Viagem, zona sul do Recife, por várias pessoas. Esse homem estava internado no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Perseguição e morte em Jaboatão dos Guararapes. A notícia com o repórter Valdisson Balbino. Um homem de 27 anos morreu e outro de 26 anos foi preso em flagrante após, segundo a Polícia Militar de Pernambuco, trocarem tiros com o efetivo do GAT. O fato aconteceu em Jaboatão dos Guararapes e ainda segundo os militares, os dois homens estavam em um carro e desobedeceram a ordem de parada. Ainda segundo a PM, Douglas Pereira da Silva, de 27 anos, estava no banco do carona, do passageiro, e aí ele colocou, segundo os policiais, o braço para fora com um revólver e efetuou vários disparos contra o efetivo que revidou. Um tiro atingiu a cabeça do David, que chegou a ser socorrido pelos próprios policiais para uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos. O jovem de 26 anos, o suspeito de 26 anos, ele foi encaminhado, preso em flagrante, encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O carro que ele dirigia também foi trazido aqui para o DHPP. E após passar por perícia, os policiais civis descobriram que o carro estava com o chassi adulterado. Por isso, o homem de 26 anos foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo. Neste sábado, ele deve passar por audiência de custódia. Os policiais apreenderam também com a dupla uma arma, a arma que foi usada no crime, cápsulas deflagradas e 3 celulares. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade sobre o caso, a gente volta a informar. Valdisson Balbino para o Bandeira 2. Desconhecidos matam 2 e ferem outro a bala no Vasco da Gama. Detalhes dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E a gente volta com o repórter Valdisson Balbino agora para falar sobre um acidente com vítima fatal no bairro do Janga. O acidente foi a poucos metros da Ponte do Janga, na Avenida Cláudio Gueiros Leite, em Paulista. Câmeras de segurança registraram o momento em que a moto onde Graciele Santiago da Silva, de 19 anos, estava na garupa, bate no carro azul e, na sequência, ela e o piloto são arremessados no sentido contrário da via. Sem se identificar, o motociclista contou detalhes do acidente. Eu vinha, sentido do Recife, sentido Paulista do carro. Aí o carro brecou, eu freiei e tentei virar, botei pro lado. Aí a gente bateu atrás na traseira do carro e caiu o sentido contrário da pista. Aí foi quando aconteceu, o carro atropelou o passageiro. Minutos após o acidente, essa testemunha conversou com a jovem. Graciele se queixava de dores no pescoço. Quando eu parei para prestar socorro, a gente ligou para o SAMU passou 40 minutos para chegar, mas ele informou que a gente podia tirar o capacete porque ela gritou 3 vezes. Dizendo que o pescoço estava doendo muito, e eu ainda olhei o pulso dela, ainda estava um pouco, não estava muito, estava pouco. E é complicado, né? Aqui o pessoal quer andar acima de 70, de 80. Se tivesse uma lombada eletrônica aqui, eu acho que não teria acontecido esse acidente, não. A jovem voltava de uma entrevista de emprego feita em uma rede de farmácias no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife.
Ela pediu uma moto por aplicativo com destino à casa de parentes no Conjunto Beira-Mar, aqui no Janga, mas a 5 quilômetros do endereço, a jovem perdeu a vida. Parentes se desesperaram ao ver o corpo da jovem. Uma prima da vítima, sem se identificar, contou que Graciela estava muito feliz, pois foi aprovada na vaga de emprego. Ela tinha ligado pra gente, todo mundo, para dizer que tinha conquistado, que ela ia trabalhar numa rede que a família toda trabalha, então ela estava muito feliz e não pôde nem comemorar, infelizmente. Ela não pôde nem comemorar com a gente, ia começar a trabalhar, ia conquistar os objetivos dela. Uma menina com 19 anos não conseguiu conquistar a vida por imprudência, infelizmente. Na mesma avenida, a fotógrafa Cristiane de Oliveira Alves, de 44 anos, foi atropelada e morreu no último domingo, dia 23. 2 dias depois, a família da vítima fez um protesto denunciando a falta de sinalização da via, que é a principal no bairro do Janga, em Paulista. Valson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. José Luiz Dutra da Silva, de 23 anos de idade, residente na Rua do Campo, em Palmares. Ele trafegava numa motocicleta e caiu ao passar em uma lombada na PS-103 no loteamento Cerro Azul, em Palmares. Ele bateu a cabeça e teve morte imediata. O corpo de José Luiz Dutra da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Antônio Alexandre Alves Souza, com 20 anos de idade, ele foi assassinado com cerca de 11 golpes de faca peixeira na Rua 4, em Ipubi. E o suspeito, um adolescente de 16 anos, que foi apreendido logo em seguida pela Polícia Militar. De acordo com informações, o Antônio Alexandre Alves Souza, ele já teve várias passagens pela polícia, inclusive por violência doméstica. Raimundo Soares Alves, com 53 anos de idade, auxiliar de serviços gerais. Ele foi assassinado a bala, tiros de pistola, do local de trabalho na Rua Pesqueira, loteamento Arco-Íris, loteamento Arco-Íris, que fica em Arco Verde. Foram 3 homens encapuzados que amarraram o vigilante até chegar ao cofre. E daí, os caras que estavam encapuzados, ele, o Raimundo, reagiu com um dos criminosos, e daí os caras meteram bala e mataram ele, o auxiliar de serviços gerais, Raimundo Soares Alves, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Maria do Rosário Cavalcante, uma idosa de 41 anos de idade, uma idosa de 41 anos de idade, ela, residente na Rua Vitor Cesário Lima, na cidade de Pesqueira, morreu em um acidente de carro na Rua Duque de Caxias, lá em Pesqueira. O corpo dela, da idosa Maria do Rosário Cavalcante, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Constantino Batista dos Santos, um homem com 47 anos de idade, morreu em um acidente de motocicleta na zona rural de Petrolina, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz sem nenhuma identificação foi atropelado e morto na BR-101 Norte, em Goiânia, por um caminhão. Todavia a placa não foi fornecida. O corpo do homem, ainda não identificado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Na UR1, no Ibura, estão ligados com agentes Givaldo Governador e Messinho, presidente do time do Bangu. No Largo do Afonso, em Águas Compridas, Léo da Banca, Claudiano Fiteiro e o nosso amigo Gabriel Divulgador. O comissário Madruga e os filhos na empresa Redentor Segurança Patrimonial e Escolta Armada, no Janga, em Paulista. O professor Rivaldo está em Abreu Lima e o pai dele, seu Pedro do Tempero, no bairro do Nobre, em Paulista. E a turma do Bar Recanto Timbalbense, na Avenida Beberibe, ali no Rosarinho, Zé da Mão de Vaca, com os amigos Galego do Escape, Jorge do Gás e também Jabuti. O comerciante Ilmar está no cemitério de Paulista, e no Mercado Público de Paratiba estão lá Valdo Miúdo e Didi da Carne de Sol, todos ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. E agora os aniversariantes de hoje: Bira do Ovão, do bloco do Bira do Ovão, está aniversariando ele, completando 68 anos de idade. Haverá uma festinha em Santo Amaro, na Rua Frei Cassimiro, com a participação dos amigos dele, Cristiano, Cícero, Nino Guaracheira e também Antônio, o dançarino, e ainda Marcos Bola.
Birubiru, professor de educação física e personal trainer na Orla do Janga. Birubiru está aniversariando e logo mais haverá um café da manhã com a participação de alguns alunos, entre eles o sargento Murilo do Corpo de Bombeiros, Cesário, é o comissário Birubiru e também a cantora Gerlane Gel. Carlão de Caixa d'Água também está aniversariando. Carlão é esposo, botaram aqui, mas não disseram quem era. Ele é pai de Charlisson e de Charlene. Juliana do Alto do Refúgio também está aniversariando. Ela é sobrinha de Sérgio Vânia e é neta de Dona Severina. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Antônio Damásio Mendes, Damásio Mendes é lá de Itatinga, está aniversariando hoje. A esposa de Dona Joaninha vai organizar um almoço especial para ele. Edmilson Leite Ortigas também está aniversariando, é sargento, e José Aloysio da Silva é outro sargento. O cabo Antônio Ginaldo Barbosa Leal também está aniversariando, e o funcionário Rogério Freire de Paula. Davi Silva de Souza, um rapaz de 30 anos de idade, servente de pedreiro. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Avenida Manuel Alves Machado, em Garanhuns, no agreste do estado. O atentado foi praticado por 2 homens desconhecidos que fugiram numa motocicleta. Davi Silva de Souza foi levado para a emergência do Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Davi da Costa Brandão, ele foi alvejado por disparo de arma de fogo. Aconteceu no bairro do Éder Câmara, também em Garanhuns. Um elemento desconhecido meteu bala nele. Anos de idade, residente da rua Marquês de Paependi, em Campo Grande. Ele foi agredido a bala no bairro do Arruda, na Avenida Professor José dos Anjos, por um elemento de identidade até então desconhecida. Lupécio da Silva Araújo foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 11 assassinatos, 11 homicídios, 3 dos crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.640 assassinatos, sendo 1.487 no interior e 1.153 no Grande Recife. Lucas Pessoa da Silva, um jovem com 20 anos de idade, ele havia saído do presídio em agosto e acabou sofrendo um atentado. O atentado aconteceu na rua São Benedito, comunidade do Bode no Pine. Ele foi agredido a golpes de facão por Rafael Pessoa da Silva. Lucas Pessoa da Silva deve ser parente. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a tiros em Jataúba. José Flávio Carvalho de Moura, um rapaz de 37 anos de idade, ex-presidiário. Ele foi perseguido e assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Jacarezinho, zona rural de Jataúba, no agreste do estado. Um só elemento desconhecido cometeu o crime, cujos motivos também são ignorados. O corpo de José Flávio Carvalho de Moura foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E atenção! Desconhecidos matam 2 e ferem outro a bala no bairro do Vasco da Gama. A tentativa de triplo assassinato aconteceu ontem por volta das 5 horas da tarde. As vítimas, 3 rapazes, João Inácio de Moura Neto, Charlisson Douglas Inácio dos Santos e Felipe Gonçalo dos Santos, de 31 anos. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo no Alto das Pedrinhas, no Vasco da Gama, zona norte do Recife. Atentado praticado por homens até então desconhecidos.
Um dos rapazes conseguiu escapar com vida, ficou ferido. Felipe Gonçalo dos Santos, que encontra-se internado no Hospital da Restauração. Já os outros rapazes, João Inácio de Moura Neto e Charlison Douglas Inácio dos Santos, foram socorridos na unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, mas já chegaram sem vida. A polícia segue investigando o caso. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.